Polêmico, rigoroso, são muitos os adjetivos atribuídos ao personagem do Memória Esporte Clube de hoje. Dulcídio Vanderlei Bosquilha, um árbitro que marcou época. Atuou entre as décadas de 70 e 90. Foram 26 anos de uma vida dedicada ao apito. Ex-policial, Dulcídio era respeitado, dono de uma personalidade forte. Nessa entrevista concedida à TV Cultura em 1994, ele começa falando do ingresso na carreira militar, da passagem como goleiro por um clube amador e muito mais. Acompanhe. Olhar de Durão. Jeito de Durão. Atitudes de Durão. Dulcídio Vanderlei Bosquilha é o típico Durão, daqueles que a gente vê muito nas telas de cinema, especialmente nos filmes de ação ou bang bang. Só que a imagem que Dulcídio acabou formando na cabeça das pessoas está mais para vilão do que para mocinho. O fato de ter sido um juiz de futebol talvez tenha contribuído para o desgaste de sua imagem. O árbitro por si só já é uma figura mal vista, alvo de vaias e xingamentos só pelo fato de estar em campo. E Dulcídio ainda foi daqueles árbitros que até tiro deu para defender a imparcialidade de seu trabalho. E é claro que esse temperamento explosivo causou muitos problemas a ele. Não bastasse ser árbitro, Dulcídio resolveu também ser policial. E aí igualmente viveu situações difíceis, principalmente na época da repressão militar. E é lógico, alguém que serviu à ditadura só podia ganhar mais uma carapuça de homem mau. Árbitro e policial, duas profissões polêmicas, mas não foi por acaso que Dulcídio escolheu as duas. As opções encontram explicação nos seus tempos de criança. Meu pai foi guarda civil. Quando meu pai saiu da polícia e eu fiz 18 anos, meu pai disse: por que você não entra na guarda civil? A guarda civil é um bom lugar e eu tenho várias pessoas que ainda militam a guarda civil na época que eu era da guarda civil. Eu digo: rapaz, se você achar que é bom negócio, eu acho que eu vou até nessa, não tem problema não, eu quero trabalhar. Ele falou: eu te ajudo. E me ajudou. Fui admitido na Guarda Civil. Aí me fizeram a ficha de inscrição, me deram a matrícula, me deram tudo e eu passei a servir a Guarda Civil. Subi rápido na Guarda Civil, passei a segunda classe, passei a primeira classe, fui classe distinta na Guarda Civil. Não fui subinspetor, porque eu já começava a fazer curso de arbitragem em 65. Mas a coisa correu bem, graças a Deus. Meu pai me ajudou nesse ponto em estar na Guarda Civil. Aí entrei na Guarda Civil, tudo bem. Como é que pintou a arbitragem na tua vida? Uma das brigas com meu pai. Eu disse assim: olha, eu ainda quero levar seu nome, levar o seu nome, onde nunca ninguém da sua família conseguiu levar. Ele virou para mim e falou assim: só se você matar alguém e sair nos notícias. Não era o Jornal Notícias, era um outro jornal. Tinha um outro jornal que também só falava em sangue, em morte. Eu não me lembro, acho que é Última Hora, se não fala. Última Hora. É, Última Hora. Só se você sair nos jornais como ter feito um grande homicídio. Eu falei: espera um pouco que você vai ver. Essas palavras se transformaram em compromisso de vida para Dulcídio. E para vencer este desafio, ele recorreu a um outro sonho da infância: ser jogador de futebol. Muita gente sonha com isso. A maioria quer ser atacante, goleador. Dulcídio tinha que ser diferente até na escolha da posição em que queria se transformar em ídolo. Goleiro. É isso mesmo. Ele sonhava em ser famoso atuando num espaço do campo onde os atacantes são impiedosos: o gol. Eu era goleiro, e era um bom goleiro. O Poi está vivo até hoje. O Poi me viu jogar. O Poi foi falar comigo no vestiário, estava tomando banho. O Poi perguntou a minha idade, ele treinava o juvenil do São Paulo. Eu tive a oportunidade de ver o Dulcídio jogando num time amador chamado Anaí. Já faz bastantes anos. Era quando eu estava dirigindo a equipe do São Paulo nas divisões inferiores. Nessa oportunidade nós jogamos com esse time amador com os juveniles. E o Dulcídio era o goleiro dessa equipe amadora. Ele jogou tão bem, ganharam da gente, e Dulcídio foi um dos melhores jogadores em campo. E nessa oportunidade nós sempre estamos à caça de bons jogadores e eu achei que Dulcídio poderia ser um jogador útil para o São Paulo. Era um jogador valente, arriscava bastante, saía bem do gol. E foi muito feliz. Em duas oportunidades que nós jogamos contra esse time, ele jogou e foi muito bem.
E eu fiz uma proposta para ele para ir para o São Paulo. Mas naquele tempo o Dulcídio já tinha acho que 21 anos e ele queria ganhar no São Paulo e naquela época não tinha condições o departamento amador de pagar. E foi nessa época da várzea que Dulcídio teve o seu primeiro contato com o apito. Eu pegava minha moto e ia para o Ipiranga jogar bola. Um dia o goleiro, o titular deles, foi obrigado a ser operado e eles me convidaram para... De que posição eu jogava, me perguntaram. Eu falei, goleiro, por que você não quer jogar aqui, é do lado da sua casa? Eu falei, domingo que vem eu jogo. Não, joga hoje. Peguei e não fui lá, falhei com meus amigos e vim jogar futebol aí. E fiquei titular do time durante 4 anos. Aí fiz o curso de arbitragem. E a maior desgraça minha como árbitro de futebol, em termos de várzea, foi eu ter um dia recebido o relatório da dona Doris. E qual não foi a minha surpresa ao ver que o jogo seria no domingo, no campo do Anaí, jogando o meu time do coração contra o time da Serra Morena. Jogou Anaí e Serra Morena. Eu apitando futebol, o goleiro era do segundo quadro, Aldo, nunca vou esquecer. Meu time 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, meu time perdeu de 5-0, 5 frangos do goleiro e o goleiro apitando futebol. Eu nunca vou esquecer essa passagem. A fama de Durão acabou chegando ao futebol. Ainda como policial, Dulcídio formou-se na escola de arbitragem e passou a atuar. Primeiro como bandeira. Aliás, na decisão do Campeonato Paulista de 1971 entre São Paulo e Palmeiras, ele se envolveu numa grande polêmica com Armando Marques, que nessa época era a grande estrela da arbitragem nacional. De 70 mil pessoas que lá estavam, eu fui acho que o único que dei o gol. Eu estava na bandeira, foi o gol e eu corri pro meio do campo. Todo mundo foi para cima do Armando e perguntou para o Armando, por que você correu pro meio do campo? Por que você anulou o gol, tal, foi de mão, tal, tal. Aí falaram, o Dulcídio correu pro meio do campo. Ele falou, eu correu porque ele quis, tal, coisa que vale assim, assim, assim. Os caras de lá saíram e vieram falar comigo, Dulcídio, você correu pro meio do campo? Eu digo, eu corri, mas eu corri, a televisão mostrou, eu corri. Por que você correu? Eu digo, eu corri porque o gol foi legítimo, meu Deus. Foi gol de cabeça. Me largaram e correram para Armando. Armando, ele disse que o gol foi de cabeça, por isso que ele correu. Ele saiu do canto da mesa lá, que ele estava, ele veio. Chegou e disse, você falou que o gol foi legítimo? Eu digo, é claro que eu falei. Você é um colega desleal. Eu falei, eu não vejo por quê, porque eu corri pro meio do campo. O gol foi legítimo, se você viesse falar comigo, eu falaria, põe no meio de campo porque é gol legítimo. Foi de cabeça do Leivinha. Ele falou, você é um colega desleal. Eu falei, eu sou um colega desleal, por quê? Porque eu falei a verdade? Então eu tenho que mentir junto com você, cara? Qual é? Foi gol sim, meu. E virou as costas e foi embora. Custou uma briga de 3 anos. Ficou sem falar comigo 3 anos. Deve ter feito um monte de coisa para o Abílio de Almeida, para o João Avelange, para não sei quem mais, me custou a FIFA. Depois de 10 anos passados, ou mais, ele fala para todo mundo que foi o maior erro da carreira dele. Conciliar as duas atividades passou a ficar cada dia mais difícil. Dulcídio acabou expulso da Polícia Militar. Essa participação do Dulcídio na nossa organização era difícil de conciliar. Mas a gente dava um jeito e a gente sempre ajudou o Dulcídio, porque ele sempre foi um bom profissional. Ele pegou muita cadeia, cara? Pegou algumas, sim, porque ele às vezes pedia uma dispensa quando ele ia atuar no interior, e ele pedia um dia de dispensa, só que ele voltava 3 dias depois. Aí a gente deixava ele 5 dias trabalhando. A carreira de Dulcídio Vanderlei Bosquilha como árbitro também foi conturbada. Logo em suas primeiras atuações como juiz, ele deixou bem clara sua intenção de manter a qualquer custo a independência e a imparcialidade de seu trabalho. Nem que para isso tivesse que usar suas prerrogativas policiais. Eu andava com um parabelo na minha mala para viajar para o norte. E andava com 3 armas. E todas elas ficavam no vestiário, não levei para campo. Nunca levei. Tem uma lenda no norte que eu entrava em campo armado. Eu nunca entrei em campo armado. Na meia? Na meia, diz que andava na meia. Um dia veio um presidente da federação perguntar para mim, no Piauí, Dulcídio, cadê a beretinha, cadê a automática, a mausezinha que você anda na meia? Que maré meia? Falei, não, você anda, todo mundo diz que você tem uma... Você vai usar aqui? Eu falei, não, eu não uso isso.
Aí falei, o senhor quer ver? Tá aqui, ó. Peguei, abri, tem um automático, uma Taurus automática, falei, uma bireta italiana, falei, tá aqui, ó. Eu tenho uma automática italiana, essa aqui. Mas tá aqui a minha condição de policial, eu sou um policial. Eu comecei minha carreira dando tiro em Penápolis. Você diz que a marca do tiro está lá até hoje? Deve estar lá até hoje. Mostrava pros bandeirinhos, dá uma olhadinha. Esse foi o do Cídio que fez no começo da carreira. Lá em Bauru? Não, em Penápolis. Penápolis. Um cara queria um gaiado de qualquer, eles queriam um gaiado de qualquer jeito. Eu passei a conhecer o Osmar Santos quando era da Rádio Verinha, naquela oportunidade. Estava lá transmitindo o jogo para Marília. O São Bento jogava e precisava da vitória. Senão a Ferroviária de Assis conseguia se classificar na chave. Era uma classificação por chave, e aí os 4 se classificavam, disputavam para ver quem subia. E para o Marília era importante aquilo, porque ele estava desnivelado, ele queria subir, lutando muito. Então leva um bando de torcida e foi para Palmital. E começou o jogo, e e o Dulcídio muito bem, pintou bem para Chuchu, não se influenciou, decidiu. O São Bento tinha um belo time, maior, melhor que os outros, um timaço. Mas enfrentava uma dificuldade todo o jogo. E esse também foi difícil o jogo, mas Dulcídio bem e tal. Mas o jogo, pressão muito grande da torcida local e do Marília, da torcida do Marília. E o Dulcídio comandando o espetáculo, mas o São Bento saiu perdendo de 1-0, virou de 2-1. E quando virou, estava quase no fim do jogo, a pressão aumentou muito. Aí eu me lembro que eu estava transmitindo o jogo, isso já deu 44, 45, e de repente continuou o jogo mais uns 2 minutos. E nós notamos, e os jogadores também, que não tinha mais juiz. O juiz tinha sumido do campo, literalmente, não tinha mais, aí os caras perceberam, acabou o jogo. O Dulcídio percebeu a pressão, viu que estava ruim, chegou para o representante e falou, acabou o jogo. Baixinho. Falou baixinho e saiu. Quando deu um tiro de meta longe lá, ele foi embora para o vestiário e ninguém conseguiu notar. E ficou sem juiz. E ele falou, eu vou embora que vai ficar ruim aqui, acabou o jogo agora. Pelo tempo, combinou com o representante e foi embora. Quando os jogadores notaram aquilo, foi um desespero. A gente não sabia o que fazia, cadê o juiz, Já estava no vestiário. O que aconteceu? A galera invadiu. Os jogadores saíram e tal, o São Bento ganhando de 2-1, ficou com um placar de 2-1. Aí os caras invadiram o vestiário. E o vestiário, a cabine de interior, era sempre improvisada, era quase em cima do vestiário do Dulcídio. Então a gente estava lá comentando o jogo, aquela pressão, com medo também da torcida ali. Eu muito garotinho, muito menininho, eu tinha uns 17 anos, 16 anos, bem garoto mesmo. E de repente eu vejo aquele tumulto lá, e aí escuto 2 tiros. Pá, pá, e aqueles tiros quase vazando em cima da onde a gente estava. E aí deu um desespero muito grande, e daí a pouco um 3º tiro. E aí eu vi que abriu um vácuo assim e tal, era o Dulcídio saindo. Aí ele saiu, ele estava com revólver, acho que ele andava armado, e o pessoal que invadiu, era o começo da carreira dele, ele peitou todo mundo e deu 3 tiros e arrepiou e saiu num camburão depois de um tempo, mas foi embora e foi protegido. Mas foi uma confusão na cidade, infernal, os caras só se falavam nisso, depois o comentário era esse. E aí foi quando eu comecei a conhecer o Dulcídio, viu? O nome do Dulcídio Vanderlei Bosquilha, e depois fui acompanhando muito a carreira dele, eu não conhecia. Depois do intervalo, o Memória Esporte Clube trará outras passagens de Dulcídio Vanderlei Bosquilha, um dos principais árbitros da história do futebol brasileiro. Na segunda parte da entrevista, nosso personagem de hoje faz uma revelação polêmica sobre uma partida que marcou a trajetória dele, a final entre Corinthians e Ponte Preta, pelo Paulistão de 1977. Até já! O Memória Esporte Clube está de volta com uma entrevista do ex-árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha, concedida à TV Cultura em 1994. Nesse bloco, vamos saber um pouco mais de momentos que marcaram a vida e a carreira de Dulcídio, como o dia em que ele fez uma cobrança de pênalti ser repetida 3 vezes. Foi no Palmeiras e Portuguesa em 1974. E a eterna polêmica, a atuação dele na partida entre Corinthians e Ponte Preta, que decidiu o Campeonato Paulista lendário de 1977. Dulcídio soube, como poucos, entender o comportamento dos jogadores durante uma partida e tirava proveito disso para conseguir a colaboração deles. Ele era honesto. Agora, você precisava saber trabalhar com o Dulcídio. O Dulcídio sempre foi uma pessoa disciplinadora. Então o Dulcídio ele tinha um fato um pouco diferente na sua carreira, ele era temperamental. E você sabe que as pessoas temperamentais, você tem que saber lidar com ela. O Dulcídio era um árbitro
que às vezes ele permitia tudo e às vezes ele não permitia nada. Muitas vezes eu fui penalizado por algumas aplicações do Ducídio. O exemplo maior foi que o Ducídio fez repetir simultaneamente 3 pênaltis em uma partida só, em um momento só. Palmeiras e Portuguesa. Isso, Palmeiras e Portuguesa. Mas naquele momento o Ducídio tinha razão. Lógico que eu não gostei, porque ia favorecer o meu time, eu havia pego 3 pênaltis, aquilo era um status muito grande, mas ele tinha razão. Por que você reclamou tanto dele assim? Bom, se há de convir, eu não reclamei para ele não, porque senão ele me expulsava, essa que é a verdade. Eu reclamei, se vocês tiverem um tape gravado, você vai ver que eu estou reclamando para o alto, para o lado, mas nunca diretamente para ele, porque isso aí eu estaria caracterizando uma ofensa ao árbitro, e ele tinha todo o direito de me expulsar. Correu Enéas, ele era um juiz enérgico, né? Eu, como sabia que ele era enérgico na época, eu não arrumava muita confusão, né? Uma vez eu ia reclamar do impedimento, eu ia sair correndo para cima dele, ele nem deve lembrar disso. Eu fui gesticulando, mas aí eu vi que ele vinha também na minha direção e eu falei com o meu lateral direito, na época eu não sei quem era. Eu passei, olhei para ele assim, ele vinha, aí ficou tudo bem, aí ele passou batido. Ele é realmente um árbitro que sabia lidar com o jogador, né? Mas era muito explosivo, era um árbitro muito explosivo, mas os jogadores respeitavam muito ele. Um juiz que foi bem, na minha opinião, um homem de muita personalidade. Eu gostava dele como árbitro, apesar de uma vez ter ficado bastante chateado com o Ducídio. Foi na final de 1975, São Paulo e Portuguesa. Ele nos deixou com 10 jogadores a mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo. O Ducídio foi realmente muito correto naquele jogo. Eu realmente, na hora da falta violenta que eu fiz no de cá, eu virei as costas e fui embora. Era uma final e realmente o Ducídio teve muito peito e foi muito correto, porque começando um jogo ele podia só dar um amarelo, como a maioria dos juízes, né? E ele me expulsou, deixou São Paulo uma dificuldade incrível. Infelizmente nós conseguimos ganhar pelos pênaltis. Na hora, o que você pensou em fazer com o Ducídio quando ele expulsou o Muricy? Se hubiese podido pegar, dado uma paulada na cabeça. Correu para a bola, tirou, defende, campeão São Paulo. Era um dos únicos juízes que você respeitava na verdade? Não, eu respeitava todos, mas ele é uma pessoa muito especial em relação ao caráter dele, né? Serginho talvez tenha sido o jogador que mais problemas causou em jogos apitados por Ducídio. A maior delas foi num clássico entre Santos e Corinthians, quando brigou com o zagueiro corintiano Mauro. A minha mãe! Acho que a única figura bem no campo foi o Ducídio. Parabéns para ele, porque foi a única pessoa que se salvou. O estilo Ducídio ganhou prestígio dentro e fora de campo. Ele passou a ocupar o lugar de estrela que até então era de Armando Marques. Ducídio apitou muitas decisões entre os anos 70 e 90. A primeira grande decisão de sua carreira foi a do Paulista de 1974 entre o Corinthians, que estava há 20 anos sem ganhar títulos, e o Palmeiras. Zé Roberto, Luiz Pereira vai lá e cobre. Entra Rivelino outra vez. Ducídio achou que desta vez ele tentou cavar a falta e não foi na conversa dele. Brito sobe, Levinha mais que ele. Atenção, tá aí o primeiro gol! Palmeiras! Ronaldo aproveitando. Em 75, Ducídio é o árbitro da final do Campeonato Brasileiro entre Internacional de Porto Alegre e o Cruzeiro de Minas Gerais. Ducídio foi o primeiro juiz não filiado à FIFA que apitou uma final de Brasileirão. Eu tenho uma bronquinha do Ducídio. Em 1975, no jogo Internacional e Cruzeiro que decidiu o Campeonato Brasileiro, ele fez uma arbitragem perfeita, mas errou no único lance do jogo que deu o gol do Internacional. A falta que foi cobrada para o Figueiredo fazer o gol de cabeça não houve. Valdomiro para a área.
Atenção Internacional, abre a contagem no Beira-Rio. A final mais polêmica de sua carreira foi a do Campeonato Paulista de 1977. Mais uma vez, o Corinthians tentava quebrar o jejum de títulos. A fila já durava 23 anos. A Ponte Preta tinha um time melhor. Só que o atacante Rui Rei da Ponte resolveu tumultuar. Dulcídio expulsou o jogador. Ele perdeu o controle tentando ganhar o jogo, tentando ganhar a arbitragem. E ele se machucou porque ele não conseguiu ganhar a arbitragem. Outro dia eu vi na Cultura. Você viu? Graças a Deus, eu estava aqui. Eu tenho gravado aqui, eu tenho gravado em casa. E o repórter diz assim, ele está procurando a expulsão dele. Fez o mesmo papel de prejuízo total à equipe como fez o Adãozinho. O Corinthians venceu a Ponte por 1-0, gol de Basílio. Só que até hoje, há quem diga que Rui Rei e Dulcídio foram comprados para facilitar a conquista do campeonato pelo Corinthians. Já levaram muito dinheiro nas minhas costas. Em 77 levaram 2 milhões de cruzeiro. Todo mundo sabe, eu sei o nome das pessoas. Não posso dizer porque quem deu dinheiro disse para mim, se você me levar na frente do tribunal, eu nego. Então como é que eu posso provar que o trouxa deu 2 milhões de cruzeiro para dois vivos? Como é que você descobriu que tinham dado... Porque quem deu me contou, depois, há 3 anos atrás. Sentado, eu sentado, mais um outro senhor sentado, mais um outro diretor sentado, e esse senhor sentado à minha frente. Ele falou, agora eu posso te falar. Eu dei 2 milhões de cruzeiro para 2 pessoas, fulano e fulano, para darem para você, e eu sei que você não recebeu. Esta não foi a única acusação de suborno que Dulcídio sofreu. Antes mesmo desta final de 77, seu nome esteve envolvido em outras denúncias. São Bento de Sorocaba e Ferroviária em Sorocaba, um jogo, aquele Campo Velho, que o cara esticava a mão e pegava a bandeira, e eu apitando. Era o Dié de Lameiro, o treinador da Ferroviária, e não me recordo quem era o treinador do São Bento de Sorocaba. Eu só sei que eu entrei em campo. Os 2 jogadores, o Fogueira e o Bazaninho, vieram falar comigo. Dulcídio, nós sabemos que é o primeiro jogo seu esse. Estamos aqui para cooperar com você. Eu digo, não acredito. Olha o que os jogadores me ajudaram. Brincadeira, eu não acredito. Terminou o jogo 2-2. Foi tudo às mil maravilhas. Quando eu venho voltando, que eu tô na Praça Clóvis, vou descer do carro, eu não tinha que pegar o ônibus à noite. O representante ele diz assim para mim, se você me der tanto, eu te dou nota 8. Aí como é que começou? Como é que começou a minha carreira? A possibilidade de ganhar dinheiro fácil nunca seduziu Dulcídio. Por isso mesmo, seu prestígio continuou em alta. Em 81, lá estava ele, dirigindo mais uma final de Campeonato Paulista, com a Ponte Preta e Serginho, que defendia o São Paulo, em campo. Não houve confusão e o tricolor foi o campeão. Olha a chance, vai fazer por cobertura, Em 83, o Corinthians vence o São Paulo e conquista o bicampeonato paulista. Outra tensa decisão de título que Dulcídio soube conduzir bem. Viro colocado, Zenon movimentando, largou para o Sócrates, Corinthians! Sócrates! Não há mais tempo, professora. Tá aí, terminou. 3 anos mais tarde, ele acompanhou o sofrimento dos palmeirenses, que perderam a final do Campeonato Paulista para a Internacional de Limeira em pleno Morumbi, completando o 10º ano de fila. Ele virou, tentou pelo menos virar o jogo para Tato. Denis, Tato, limpou, bateu, é o segundo! Em 87, num dos melhores momentos de sua carreira, um fato marcou para sempre sua vida. A morte de sua mulher, Berenice Bialski, num trágico acidente na rodovia Castelo Branco. Dulcídio estava dirigindo o carro que se chocou contra um caminhão. Não posso ter dormido porque eu estou consciente do que eu vi. E quando você dorme, você não é consciente do que você viu. E eu, quando acordei no outro dia, eu falei para o Bandeira, acho que eu dormi. Porque eu não me lembrava de nada. Depois, com o passar do tempo, fui lembrando. E eu me lembro do que aconteceu, mas até na batida. Eu não me lembro o que o Bandeira disse depois, que eu saí do carro, não sei que carro era, que tá tudo bagaçado. Eu saí do carro, peguei ela no colo, tirei fora do carro, peguei no colo, pus ela no chão e fiquei de madrugada no meio da estrada parando o carro para socorrer, mas eu não me lembro disso.
Eu só sei que eu tive forças para poder ir até no hospital e depois, às 3 horas da tarde, a minha filha que estava do meu lado falou, eu não vou mentir mais para você. Ela faleceu. Mesmo abalado com a morte da esposa, Dulcídio aceitou a missão de apitar a final do Campeonato Paulista de 87 entre São Paulo e Corinthians. O jogo acabou 0-0 e o título ficou com o São Paulo. Ao final do jogo, Dulcídio desmaiou e saiu carregado de campo. A última final de Campeonato Paulista dos anos 80 também foi comandada por Dulcídio Vanderlei Bosquilha. O São Paulo venceu o São José e faturou mais um título. Uma carreira marcada por alegrias, tristezas e até pela tragédia deixou ainda uma grande mágoa em Dulcídio. O fato de nunca ter apitado numa Copa do Mundo. Dulcídio Vanderlei Bosquilha faleceu em 1998 e tem lugar garantido na história do futebol brasileiro. Grande árbitro, grande personagem. O Memória Esporte Clube de hoje, em tom de homenagem, se despede. Muito obrigado pela companhia e aquele abraço, torcida brasileira.